UFMG Educativa. Voltamos a apresentar Universo Literário. Muito bom dia, nós estamos de volta com o Universo Literário, sempre agradecendo a sua companhia e audiência. Agora, no Universo Literário, prosa aberta. E Machado de Assis foi um dos maiores escritores de seu tempo e é um dos grandes nomes da literatura mundial. E com seu jeito divertido, irônico e incisivo de escrever, ele analisou as emoções humanas e a complexidade da mente de pessoas da sociedade de forma profunda, sem pensar que conceitos e situações citadas por ele seriam descobertos anos depois por Sigmund Freud. O pesquisador do narcisismo, mestre em filosofia e psicólogo Adelmo Marcos Rossi, apresenta o livro O Imortal Machado de Assis, autor de si mesmo, uma face ainda pouco explorada de Machado. Rossi se debruçou na extensa obra do escritor e percebeu que o narcisismo é um dos elementos utilizados por ele no conto Três Tesouros Perdidos, publicado em 1858, enquanto Freud propôs o conceito anos mais tarde, em 1914. O imortal Machado de Assis, autor de si mesmo, traça um paralelo entre vocábulos conceituais utilizados por Machado de Assis e termos cunhados por Freud, como amor de transferência, castração, recalque, xiste e inconsciência. Então, para compreendermos a teoria proposta em O Imortal Machado de Assis, autor de si mesmo, convidamos o pesquisador do narcisismo, mestre em filosofia e psicólogo, Adelmo Marcos Rossi. Bom dia, Adelmo Marcos Rossi. Seja muito bem-vindo ao Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Muito obrigada pela sua participação. É um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço. Adelmo, em O Imortal Machado de Assis, autor de si mesmo, você analisa a obra completa do autor como uma espécie de psicologia por meio da literatura. O que te motivou a fazer essa pesquisa? Essa pesquisa veio na sequência de uma pesquisa longa do trabalho de Freud, porque o Freud, como médico, ele começou correndo atrás de resolver as doenças, que é o trabalho do médico, não perder uma vida. E lá em 1914 é que ele escreveu um artigo chamado O Narcisismo como sendo a ideia que nós temos correntemente de sucesso pessoal, projeção social, ser bem-sucedido na vida, ser bom pai, boa mãe, amar a si mesmo, cuidar de si e do próximo. Esse conceito tinha ficado... O Freud não percebeu. Ele foi perceber somente em 1914 que aqueles sintomas desesperadores que eram encaminhados a ele por pessoas doentes eram consequência do narcisismo. Narcisismo é, então, você dedicar-se demais ao seu trabalho, à sua família, aos seus filhos, ao seu marido, ao seu emprego, esquecer-se de si quando você vê que está doente. E o Freud foi se dar conta dessa relação invertida só em 1914. Depois de publicar este livro, em 2021, no qual tem um capítulo do Machado de Assis, pela filosofia do humanitismo, aí, por curiosidade, começamos a ler. Comenta-se frequentemente, né, se Freud leu Machado, se Machado leu Freud, como que esses dois autores são tão semelhantes. Aí fomos lendo, no início meio perdidos, depois começamos a localizar assim, alguns vocábulos que se repetem insistentemente em toda a obra de Machado. E a repetição de um vocábulo não deve ser aleatória, como algo caiu do céu, né? Então, o nome Prometeu no Cáucaso surge no início da obra do Machado e vai até a última ano dele, quando ele morre. Prometeu no Cáucaso é um mito que diz que uma pessoa inteligente ou alguém muito esforçado roubou fogo aos deuses e entregou aos homens, uma metáfora da pessoa dedicada, e que depois, inclusive, é maltratada por quem ele ajudou. Me dá a impressão que o Machado tinha esses conceitos, mas se ele fizesse um livro adicional explicando que a obra dele se sustentava nesses conceitos, ele destruiria a própria literatura dele, porque ela se tornaria algo explicável, inteligível, né? Então, ele não quis fazer um livro adicional. Esse livro adicional fizemos nós. E o que te fez enxergar, Adelmo, Machado de Assis como um precursor de Freud, antes mesmo de haver estudos formais sobre a psique? Aí que está o mistério, né? Como é que ele conseguiu? Agora, a impressão que a gente tem é sair um caminho contrário, né? A gente, desde criança, já vive psicologicamente, tá?
A gente não sabe disso, mas viver já é psicológico. Eu tenho que ter cuidado com as palavras, né? As palavras são aquilo que me fazem mal e me fazem bem. E o Machado de Assis, nem sem ter estudado muita coisa, né? Ele percebeu isso nas relações sociais. Que, por exemplo, atravessar o Rubicão, o ato de Júlio César, que ele repete do princípio ao fim da obra dele também. É você fazer algo que depois você se arrepende, ou você tem que fazer algo que é um desafio, mesmo que você se arrependa, mas você não poderia deixar de fazer, uma cirurgia, né? Um filho seu, um parente, alguém, fala assim, "Ué, mas não tinha jeito, eu tinha que fazer a operação. Pode dar certo ou pode dar errado." Esse conceito o Freud chama de castração, que é o medo, né, de você fazer algo que você muitas vezes é obrigado a fazer, né? Então, tem na vida da gente, já no cotidiano, os conceitos da psicanálise, mas que eu, como engenheiro civil, que trabalhei muitos anos no comércio, né, lidando com pessoas, eu nunca pensei isso dessa maneira. A gente compreende um conceito também, né, você bem sabe disso, depois que estuda ele, depois que você toma consciência de algo, você vai ver que aquilo sempre já esteve ali. É muito simples a compreender que na linguagem existe toda uma psicanálise, toda uma filosofia, mas a gente vive mais ou menos alienado disso, ou inconsciente disso, e vai descobrir isso quando se aprofunda nisso, né? Ou no tratamento psicanalítico, ou indo além dele, se tornando psicanalista de si mesmo, da própria vida, né? E com diferentes termos, Adelmo, e abordagens, Machado de Assis apresentou questões, como você falou, narcisismo, castração, recalço inconsciente e amor de transferência antes de figuras importantes, como a gente mencionou, o Freud. Você, É. como pesquisador, mestre em filosofia e também psicólogo, pode nos explicar as relações que Machado tem com a psicoanálise freudiana? Bom, como ele veio antes, é um mistério. Se ele tivesse vindo depois, ia ser uma tremenda maldade, tá? Ia dizer assim, o Machado leu isso no Freud. Fazem essa maldade permanentemente com Machado de Assis, dizendo que ele leu em Shakespeare, leu no Dante, leu na Bíblia, leu aqui e ali, enquanto que dá a impressão que ele então era um plagiador, um copiador, aquele que não inventou nada. Para nossa sorte, brasileiros, nós temos aqui um gênio no Brasil que ainda não foi descoberto como um homem que criou uma psicanálise, uma psicologia sob a forma de literatura, sem ter lido o Freud. É uma genialidade incrível. Agora, se você me perguntar, e por que que ninguém viu, né? É uma questão séria. Olha, não é tão difícil compreender por que ninguém viu, porque como o Machado diz nas entrelinhas, tá? Ele diz usando metáforas, de disfarces, até mesmo para não ser explícito. Então é compreensível, porque aquilo que é dito de modo invisível, não claro, é compreensível que seja difícil de ser lido e entendido. Há um paradoxo no meio social que você como mulher, eu como homem, nós nos temos que hoje, como politicamente correto, ser muito cuidadosos, que é assim, se eu te jogo na cara uma palavra muito clara, você é feia, você está gorda, ou você de estudar mais, se eu jogo um juízo assim explícito, é motivo de briga e de desentendimento e processo. Mas se eu sou alusivo demais, não deixo nada claro, a outra pessoa também não entende. Então, se você é alusivo, não é compreendido. Se você é direto, você é banido, é criticado. É um paradoxo, né, da própria linguagem. Freud, como foi explícito demais, até hoje ele é muito mal visto, assim, por ter escancarado demais, né? Já o Machado, como escondeu tudo, não foi compreendido. Adelmo, você é um pesquisador da psicologia e do narcisismo, principalmente. Como é que é a inclusão dessa condição nas obras do Machado de Assis e como é que ela é abordada? Bom, aí é um elemento interessante, porque como o Freud, a gente já disse, começou pelo narcisismo invertido, né? Na verdade, introduziu ele só em 1914, com 58 anos de idade. O Machadinho, muito esperto, já tinha percebido lá com 15 anos de idade, tinha percebido que a relação humana de um sobre o outro sempre vai levar em consideração levar melhor, tirar vantagem. Ele percebia que quem conseguiu obter melhor sucesso era por rivalidade com o outro, e isso é o narcisismo, né? O capítulo número 1 do livro é justamente o narcisismo. O Machado, como escritor, ele partiu do narcisismo como ponto de princípio. E foi além, tá? Ele disse assim, lá num textinho de 1859, chamado Os Imortais, ele dizendo assim, os imortais são os homens que escreveram livros, tá? Não tem livro no mundo que não foi escrito por homem. Eu também quero ser um imortal. Ele foi ser imortal em 1897, 40 anos depois, né? Ele já tinha em mente a ideia da imortalidade. Ele tinha o dom da linguagem, assim como tem um Beethoven, tem um Ayrton Senna, assim, aquelas pessoas que têm um dom natural,
que vem com aquilo. Se você perguntar de onde veio, ninguém sabe explicar, né? É. Ele tinha um dom da linguagem, né? Desde garotinho, desde cedo, né? E Adelmo, a gente sabe que a literatura exerce um papel na compreensão do ser humano tão relevante quanto a ciência. Qual a importância, não somente de criação de obras que ilustram condições de nossa psique, mas também de análises como a sua, que colocam em pauta esse aspecto de Machado que por muitos pode ser desconhecido? Bom, a literatura, ela é justamente o mistério da linguagem, né? A linguagem, ela tem um poder de fazer bem ou de fazer o mal. Eu posso colocar sempre sob a forma literária, né? Por exemplo, por que que um escritor, tendo direito à literatura, ele não usaria a literatura para publicar uma questão pessoal dele que ele vive? Ele transforma aquilo, então, numa crítica, num romance, numa crônica, e diz, dessa maneira, ele consegue, então, tirar a sua angústia, o seu ódio, né, as suas dificuldades, colocando em texto, que é um modo de tratamento pela linguagem do Freud, ou tratamento pela literatura, que era muito anterior ao Freud. Quando o Freud diz que os escritores já tinham antecipado a psicanálise, é simplesmente isso. Aquilo que eu aqui, Adelmo, durante 13 anos seguidos, que não entendia nada disso, o engenheiro aqui era ignorante para a linguagem, né, para a literatura, para essa função dela. Aquilo que durante 13 anos eu fui dizer escondido no consultório do meu psicanalista, o escritor literário pega aquilo e diz de modo escondido, de maneira literária. Quer dizer, pensando bem, então, eu perdi 13 anos de material literário falando nos ouvidos do analista aquilo que eu podia ter convertido em ficção, em romance, né? Quer dizer, o escritor literário diz escondido, ele diz sem dizer, né? Ele diz criando personagens. Era uma vez, na cidade tal, uma pessoa que fez muito maldade a outra. Ele diz dessa maneira aquilo que eu vou dizer direto nos ouvidos do analista, mas que também não resolve muita coisa, mas acalma o espírito, né? E apesar da psicologia e literatura, Delmo, se encontrarem na profunda análise do comportamento humano, são duas coisas diferentes. Quais as semelhanças e diferenças entre uma e outra? Pois é, se viver já é psicanalítico e converter isso em literatura é uma tarefa que, sabendo fazer, você faz o seu autotratamento, né, ou a sua autoanálise. Eu não vejo diferença. Aqui nós estamos agora investigando, Jaiana, vai sair um livro fantástico aí daqui a pouco, nós estamos já bastante aprofundados aqui na escritora Lígia Fagundes Telles. É bom porque esse é do lado da mulher, né? Aham. A Lígia é muito parecida com Machado de Assis. Ela tem uma habilidade incrível de fazer da literatura uma âncora para os projetos dela. Ela diz que Cirano de Pedra, de 1954, é a primeira obra dela e coincidiu com o nascimento do primeiro filho dela, o Gofredo. A Lígia tinha feito faculdade de Direito, casou em 1947 com o Gofredo Júnior, foi esposa dele e estava se sentindo confinada no espaço do casamento, naquela função de mulher, de receber visitas, né, fazer a cortesia a familiares, marido, e o marido era importante, era um professor da USP, né, muito famoso. Ela transforma essa angústia toda num romance chamado Cirano de Pedra. A mãe, a Laura, na Cirano de Pedra, personagem, ela tem 3 filhas meninas e ela aceita um namoro com um rapaz fora do casamento e aparece louca. Quer dizer, ela está mostrando assim o perigo que é também, como esposa que você se sente fora da realidade quando aceita um flerte, né? Alguém que te convida para sair, um cortejo qualquer, e o marido, sabendo disso tudo, então ela enlouquece a Laura. Na verdade, a Lígia estava preparando com esse romance, Rayana, isso que é interessante a gente lembrar, preparando a futura separação dela que aconteceu 5 anos depois. Ela não quis ser aquela mulher com aquela penca de filhos, de uma inteligência acima do normal, e ia convertendo em literatura. A gente está lendo assim a Lídia Fagundes Telles. Ela era uma escritora muito parecida com Machado. Ela é outra que jamais precisaria de um analista. Tudo que ela vê e que ela sofre, ela transforma em conto, tá? Em obra literária. E com essa visão antecipada e mantendo a distância, é fácil para ela também ir calculando as consequências. Ela quer dizer nesse romance o seguinte: se eu continuar aqui, eu vou enlouquecer. Então ela percebe o perigo por meio da ficção, fazendo ficções de personagens, de outras mulheres que ela vive na sociedade, criando essas fantasias. E você também não precisa fugir do mundo por causa de uma fantasia. Quer dizer, ela tinha 2 opções, então: ou eu consigo me organizar com meu marido, mantendo meu casamento e tendo vários filhos e tendo a minha produção literária, ou eu pulo fora disso. O fato de fazer uma reflexão sobre a realidade não significa que a reflexão seja real,
mas ela é igual a um projeto do engenheiro. O engenheiro, quando faz um projeto de uma casa, ele não consegue fazer ela na realidade. Vai lá na realidade, tem um barranco, o terreno é mole, o vizinho não quer daquele jeito, você tem que afastar um pouco. Às vezes você até desiste do terreno, fala assim, nossa, eu pensei em fazer uma casa aqui, mas desisti. Então você tem um projeto escrito no papel, mas aquele projeto ele não é uma casa na realidade, mas ele funciona como o início da casa. A Lígia era como se fosse uma engenheira assim das palavras. Ela conseguia fazer o desenho no papel e ir comparando com a realidade, até que ela descobriu, bom, é isso mesmo, eu quero me separar. Ela podia ter continuado junto, né? Ter quatro, cinco Uhum. filhos, e produzido bastante. O esposo dela ser aquele que bancasse ela, pode viajar, vai lá encontrar com Simone de Beauvoir, vai mostrar seus livros, eu garanto a barra em casa. Mas parece que ele também era aquele marido que não queria essa função, ele queria a esposa ao lado dele. Rola aí que tinha ciúme no meio, entre o casal, tá? Se você for ver na mídia, assim, consultar, você encontra muitos comentários. O casal estava se desentendendo, tinha briga de egos, né? O narcisismo de um dificultando a vida do outro. Foi onde ela escolheu, para não enlouquecer, ser ela mesma, publicando as obras delas, longe do marido. Inclusive, ela nem trabalhava, tá? Era esposa de um homem rico, né? Professor da USP, estava dispensada de ralar, assim, mas depois ela arrumou um emprego. Assim que ela separou, em 1960, ela conseguiu um emprego na prefeitura de São Paulo e ali ela aposentou depois de 30 anos de trabalho. Quer dizer, ela teve que então ganhar o dinheiro dela para se bancar na vida. É a opção que a mulher tem, né, na vida Sim. social hoje em dia também. Ou eu quero família, aí eu não posso ter as duas coisas, porque é muito difícil você ter uma família bem organizada, receber visitas e ao mesmo tempo, né, estar viajando pelo mundo, dando entrevista. São duas coisas incompatíveis, né? Adelmo, antes de você ir embora, eu queria te pedir uma gentileza. Você Sim. poderia ler um trecho de uma obra do Machado de Assis, a sua escolha, que expresse a inclinação psicanalítica do autor para os nossos ouvintes, por favor? Ele escreve aqui no Cônego e a Metafísica dos Costumes. Bom, o leitor que tiver a obra na mão, ele vai ter material farto suficiente para poder se encontrar nas citações, né? Aqui eu vou dizer assim, tem uma carta de Quintino Bocaiúva a Machado de Assis, essa carta é importantíssima. De 1862, o Machado tinha apenas 23 anos de idade. É moço, é forte, dotado de providência, pela providência, com um belo talento. Ora, o talento é uma arma divina que Deus concede aos homens para que estes a empreguem no melhor serviço dos seus semelhantes, que era o talento que o Quintino viu no Machado, aos 23 anos de idade. A ideia é uma força, inoculá-la no seio das massas é inocular-lhe o sangue puro da regeneração moral. Então, passar uma ideia num texto também é como se você fosse inocular o sangue no leitor. O homem que se civiliza, cristianiza-se. O Quintino estava puxando o Machado para um lado assim do bem, da religião. Quem se ilustra, edifica-se, porque a luz que nos esclarece a razão é a que nos alumia a consciência. O Machado, respondendo a essa carta, ele diz o seguinte, numa resposta, né? A minha franqueza e lealdade que devo à estima que me confessa obrigam-me a dizer-te em público o que já te disse em particular. Continuando a carta aqui do Quintino, né? Quintino Bocaiúva escrevendo. O Machado, tão esperto ele foi, que aquilo que o Quintino tinha dito em particular, ele pediu que escrevesse, para que constasse as qualidades que o Quintino já via no jovem Machado, em cima das quais ele evoluiu. Lá em 1885, no Cônego e a Metafísica do Costume, diz o Machado sobre a psicologia nova que ele inventou, que um dia seria descoberta. Essa que é a frase fantástica da obra de Machado. Nesse dia, creio que por volta de 2222, o paradoxo despirá as asas para vestir a japona de uma verdade comum. Então esta página merecerá, mais que favor, apoteose, onde traduzi-la em todas as línguas, as obras de Machado. Serão traduzidas em todas as línguas. As academias e institutos farão dela um pequeno livro, parece que é esse livro que eu fiz agora, para uso dos séculos, papel de bronze, corte dourado, letras de opala embutidas e capa de prata fosca, um livro célebre, então. Os governos decretarão que ela seja ensinada nos ginásios e liceus. As filosofias queimarão todas as doutrinas anteriores, ainda as mais definitivas, e abraçarão essa psicologia nova, ó, tá? Que ele criou, né? Uhum. Abraçarão essa psicologia nova, única e verdadeira,
e tudo estará acabado. Até lá, eu, autor, passarei por tonto. Ele joga no meio de um conto chamado O Cônego ou a Metafísica do Estilo, que lá em 2202 parece até o Expresso do Gilberto Gil, né, que ia passar em 2019. Eu não sei se o Gilberto Gil leu esse conto para fazer o Expresso dele, né? O Expresso 2222. Aham, com certeza. Tá vendo que interessante? Ele diz Muito que bacana. um dia alguém ia descobrir essa psicologia nova que ele deixou escondida no meio da literatura, tá? Um dia alguém ia descobrir. Interessante, né? Muito bacana, isso é muito interessante. E É. instiga a gente a querer pesquisar outros livros do Machado de Assis nessa perspectiva que você está nos colocando. Genial. O livro traz também um roteiro de leitura, já que você disse, instiga ali a obra do Machado, e a gente vai pegando aleatoriamente, né? Foi o que eu fiz a vida inteira. Aqui nesse livro, assim, capítulo por capítulo, o Prometeu no Cáucaso, ela aparece nas obras tais, 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 tais. Você vai lá e lê e está lá. É, Muito bacana essa pesquisa. E é bom, né? Porque aí a gente tem uma sequência, a gente pode, uma linearidade na leitura, né? é. Com Uma relação a essa pesquisa. Excelente. orientação. Adelmo Marcos Rossi, que prazer e honra gigante te conhecer. E em nome da Rádio FMG Educativa e da Universidade Federal de Minas Gerais, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação em nosso programa. Sucesso, parabéns pelo seu trabalho como pesquisador, como psicólogo, filósofo. Genial essa linha que você pegou aí, que, como eu disse, nos instiga a ler e reler Machado de Assis. E eu queria dizer, Adelmo, nosso microfone ele está sempre aberto para você. Ok, obrigado, agradeço. Agora o nosso trabalho, então, é tentar levar essa obra ao conhecimento mais amplo, porque não sei se está sabendo, mas em outubro do ano passado esteve na Itália um congresso reunindo 25 universidades, 25 países do mundo inteiro que tinha interesse em saber assim, quem é esse Machado de Assis? É verdade. O Machado hoje, então, está sendo perseguido, estão tentando localizar, assim, porque ninguém entende como um homem como ele escreveu o que escreveu e até hoje não foi decifrado. Parece que esse livro tenta propor alguma tradução dele para o entendimento comum, tá? Genial. Adelmo, muito obrigada por essa obra que você está nos oferecendo a nós, público. Um grande beijo para você, abraços. E lembrando, tá, Adelmo, nosso microfone Sim. está sempre aberto para suas novidades. Ok, agradeço, obrigado. Um abraço, tchau, tchau, bom Tá, dia. tchau. Bom dia, tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse foi o nosso bate-papo com o pesquisador do narcisismo, mestre em filosofia e psicólogo Adelmo Marcos Rossi. Falamos sobre o seu livro O Imortal Machado de Assis, autor de si mesmo, uma pesquisa que explora o caráter psicanalítico nas obras de Machado antes mesmo de Freud propor conceitos fundamentais para a psicanálise, como amor de transferência, castração, recalque, xiste, acontecimento imprevisto e inconsciente. Durante o bate-papo, o pesquisador nos contou sobre as relações entre as obras machadiana e freudiana, e o livro de Adelmo conta com 24 capítulos que podem ser lidos em qualquer ordem, explorando o paralelo entre conceitos psicanalítico e a bibliografia de Machado. O Imortal Machado de Assis, autor de si mesmo, é um livro de Adelmo Marcos Rossi, de publicação independente, que pode ser adquirido na livraria virtual de sua preferência. UFMG Educativa.